Deixa eu compartilhar a minha área de trabalho para fazer a minha conexão com o PUT, né? Ficou pequeno para vocês verem. Eu posso escolher um PUT cinza, roxo ou verde, porque eu salvei eles com diferentes configurações de background, né? Hoje eu vou de cinza. Beleza. Vou de BioFMG. Vou de táxi. Agostinho. E eu vou para dentro de Eu Sou Jacu, né? CD Eu Sou Jacu. Vou dar um LS lá e eu vou ver que eu já tenho uma MySQL aula lá dentro. Se alguém não tem, é porque não veio na aula passada. E aí teria que dar um mkdir MySQL aula. Se alguém não veio na aula passada, tem que criar esse MySQL aula aqui. Eu pergunto a vocês, temos alguém aqui que não veio na aula passada? E que não tem esse MySQL aula aí? Ninguém respondeu, porque todo mundo tem, né? Ô, Miguelito, eu tenho e tal, mas eu ainda tô Você lembra que na aula passada a gente estava no MariaDB? Uhum. Eu tô dentro dele e que não Você já sai dele. entrou, você já entrou no MariaDB? Na verdade, eu não saí, eu não fechei o programa da aula passada, porque é um caminho muito longo para chegar aqui. Ah, não. A gente vai entrar de novo, e inclusive a gente vai fazer uma coisa de fora dele. Para sair dele é exit. Ah, beleza. Exit, tá? Sai dele com exit, dá um PWD só para ver, ou então dá um LS só para você ver, né? Então, eu imagino que está todo mundo bem aí. Eu vou preparar o meu browser aqui, meu navegador. Eu vou na Biodados aqui e eu vou pegar a minha aula 4, né? Pinguim aqui. Vou aqui na minha aula 4, vou dar uma diminuída. A minha janelinha já está pronta para ficar aqui em cima, né? Sim. O meu put, eu coloco ele aqui. Hoje nós temos, eu vou deixar ele um pouquinho maior do que eu normalmente deixo. E essa janela aqui, a gente coloca aqui por enquanto. Muito bom. Então, eu vou compartilhar o meu put, mas antes eu vou mostrar para vocês que a gente fez na aula passada, para quem veio, né, o início do MySQL. Tem alguém que não veio? Eu acho que a gente chegou até o negócio dos KO aqui. Deixa eu ver onde é que está meu número. A gente fez tudo isso aqui. Aqui, ó. A gente está indo no 27. Tá? A gente vai usar uma instrução agora. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Assim. Então, quem está dentro do... Opa, fiz uma bobagem aqui. 27, né? Eu falei? Quietinho. 27. Estamos começando a aula, eu meio perdido aqui, então estou na aula 4, no item número 27. Então aqui eu vou compartilhar só o meu put para ficar melhor para vocês, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Compartilho meu put. Muito bom. E agora, então, a gente está aqui, né? E vocês já estão craques, né, de entrar dentro da sua própria pasta e a gente vai entrar no MySQL aula ali, ó. Tá bom? Dá um LS, eu vou mostrar para vocês dois arquivos que estão aqui que vão ser importantes para a aula de hoje. Na aula passada, nós tratamos os 25 mil genes como genes, usando uma coisa que se chama Gene ID, que eu falei para vocês que é como CPF. Todo gene tem um número na bioinformática, beleza? Nessa base, ele é precedido de HSA 2 pontos, porque é de Homo sapiens, né? É o identificador. Mas, na maioria das vezes, a gente usa aquele número puro. Só que, é claro, a gente fala para a pessoa, esse número é o Gene ID, né?
Então, esses HSAs que a gente viu aí para caramba na aula passada são os genes. Agora, eu quero saber a que grupo, nessa base de dados que eu mostrei, a base de dados KEGG, eles participam. Então, nós vamos ver que as glutationa S-transferases, a gente tem muitas delas, e elas participam, são todas agrupadas num grupo KO só, né? Então, vou mostrar para vocês esse HSA KO list, tá? Eu vou dar um less, tá? Vou fazer papapá aqui, ó. 2 cliques aqui, botão da direita, tá? Vocês lembram da técnica do papapá? Da música da Anitta, vocês lembram, né? Aí, muito bem. Então, vocês estão vendo que é uma tabela de 1 para 1, né? Cada HSA 2 pontos tem o seu KO, o K-number, né? Que é o número do cluster. Então, aqui não vai dar para ver nenhum repetido. Olha, já deu para ver aí, ó. O KO 10003, eu posso iluminar, né? Esse aqui, ele tá, desculpa, o HSA 10003, ele está nesse grupo 1301. Mas nesse grupo também está esse outro gene aqui, né, no mesmo grupo. Tá vendo? Então, todas as vezes que repete aqui o KO, significa que esses dois genes são parálogos, tá? São duplicações que têm subfuncionalizações e a gente, num livro de bioquímica, nunca mostra os parálogos. É uma exocinase, é uma enolase, saca? É uma proteína de cato, mas quase que nunca existe. A gente sempre tem parálogos, né, duplicações, e uma funciona num tecido, outra funciona no outro, né? Deixa eu ver se tem algum aqui mais repetido aqui. Não estou vendo aqui agora, não. Mas também não vou mostrar agora, porque depois vocês vão ver para caramba isso. Vamos apertar a letra Q para sair desse arquivo aqui. Eu só estou mostrando para vocês que tem esse arquivo aqui. E aqui tem um outro, que é a descrição de cada KO. Isso é muito legal, porque você tem descrição de uma glutationase transferase, da outra. Em algum lugar aqui vai estar o KO falando assim, glutationase transferase. Então, se o nosso cliente quer saber qual que é a expressão de glutationase transferase, qual que é a expressão de exocinase global que você tem na célula, nós vamos ensinar para vocês como que você coloca esse resultado para o nosso cliente, tá? Agrupando as funções bioquímicas no grupamento KO, né? E isso também vai nos permitir ver técnicas de bancos de dados maravilhosas. Inclusive, eu, quando faço banco de dados, eu sempre venho nessa aula aqui para ver como é que foi que eu fiz aquilo, né? E essa aula de hoje tem muita coisa que é impressionante de tecnologia de banco de dados, então a gente trouxe essas coisas para vocês aqui agora. Então, nós vamos começar a aula dando um número para cada um. Nós vamos trocar os números da outra aula, nós vamos dar os números pelo chat que está aqui, né? Então, vamos lá. Hoje tem pouca gente aqui que chegou, beleza, não tem problema nenhum. A gente deixa gravado. A galera que não está aqui, que for fazer junto com a gravação, vai ter que pegar um número alto, né? Um número de 20 para cima, né? A Liz, você vai ser... Opa, chegou mais gente aqui? Não, eu estou ligando aqui. Ligando para o Lucas Chaves, tem a Ana Luísa, tem uma galera chegando por aqui que eu estou ligando. Como a aula é toda no banco, né? Estou dando uma esperadinha para ver a galera chegar. Minha última ligadinha aqui, tomar um café, então. Aí hoje nós vamos ver como que o bioinformata realmente trabalha, né? Tem uns comandos mais poderosos de banco. Tá ligando aqui. Muito bem. Agora ele ordenou para mim. Legal. Então eu vou ser o número 1.
tá? Porque eu estou aqui como número 1. Alex, você vai ser o número 2. Atos, de novo, vai ser o número 3. Bárbara, 4. Bárbara Ramos, 5. Bianca, 6. Carol Marinho, 7. Cid Oliveira, 8. Esther Silva, 9. Guilherme, 10. Igor, 11. Isabela, 12. Isabelle, 13. Joana, 14. Júlia, 15. Laís, 16. Laura, 17. Liz, 18. Lucas, 19. Luísa, 20. Matheus, 21. Patrícia, 22. Rayane, 23. Renata, 24. Victor Melo, 25. E se chegar mais alguém, a gente dá um número a partir do 26, a hora que chegar, né? Vocês me ajudem a ver se alguém chegar lá e me lembrem desse número 26. Então, lá vou eu. Vocês devem estar vendo aí a minha tela aqui do MySQL mesmo. Então, é a minha última vez que eu pergunto isso. Vocês todos devem ter esses arquivos aqui já na sua pasta MySQL, né? Então, se você der um pwd, você vai estar na MySQL aula criada na aula passada. E se você der um ls, você vai ver esses arquivos que estão aí. Muito bom. É incrível que a aula de hoje começa com uma coisa muito importante, que é eu quero pegar uma base de dados de alguém não, do Instituto de Bioinformática Europeu. E eu quero subir essa base de dados no meu computador para trabalho local. Ou então eu quero baixar uma base de dados do TCGA, né? Um site que tem dados de tumores, de tudo quanto é tipo, tem microarranjo, variantes, mutações, e eu quero pegar aquela base de dados e eu quero subir no meu computador. Incrível que eu possa ensinar para vocês um método, e vai ser agora, né? Eu até vou dar uma coladinha que está nesse arquivo aqui. Não está nesse arquivo aqui, não. Está no /home, /treinamento, /mais. Não, peraí, como é que está? MySQL aula, e ele se chama subir database, como é que é? Chama. Caraca, não está aqui, não? Eu vou mostrar para vocês porque é legal, acho que está no sistema, e aqui acho que chama subir database aula. Isso mesmo. Eu dei um les naquele cara para eu recordar como é que faz. Eu vou até copiar aqui para mim, para poder digitar para vocês, mas vai ser, a gente vai dar um comando de fora do MySQL, né? A gente vai especificar o user, aqui está 50, eu vou ser o número 1, vocês vai ser o usuário de vocês. A gente vai colocar a password e vai colocar a database que a gente está usando. A gente já sabe da aula passada que o usuário 50 está usando uma database chamada database 50. O usuário 1 está usando uma database 1. Né? E aí tem um sinal de menor, que na verdade é uma flecha, significando joga isso aqui no meu MySQL. E o arquivo que eu estou dando para vocês é o database aula SQL. Esse arquivo como .sql, a gente chama de dump, D-U-M-P, um dump da base de dados. Então, na aula da semana passada, eu peguei o que a gente tinha lá e fiz um dump. Então, eu criei uma base de dados que eu posso distribuir para alguém, entendeu? Se eu tivesse uma linda base de dados enorme, eu podia criar um dump, você pode pôr no Google, como criar um dump do MySQL. E aí, você pode dar essa base para alguém, entendeu? Você pode colocar num servidor, publicar na sua tese, tá lá. Mas também, se você receber um .sql de alguém, você consegue subir. Então, nós vamos subir a database. Se tiver todo mundo pronto aí, a gente vai fazer isso. Diga. Eu parei no /MySQL aula, eu pisquei aqui, perdi.
Você parou no barra MySQL aula. Depois era barra o quê? Barra subir alguma coisa? Ah, tá. É barra home, barra treinamento, barra sistema. Não tá no MySQL aula não, tá? Home, treinamento, sistema, subir database aula. Então, esse les aqui, vou dar uma copiadinha nele, aqui assim. Professor, o meu subir aula do arquivo não encontrado. É porque você digitou, tá? Nunca digite nada. Sempre use o tabulador, tá? Mas, de qualquer maneira, eu só estou pegando a minha cola. Assim, quando você quer fazer um les, você tem que fazer assim, ó. Igual tá escrito lá, olha a minha tela, já tem lá. Mas tem que fazer assim, ó, les, barra H e tabula. TRA e tabula. S não vai dar, então você coloca SI, foi. Aí SU, entendeu? Aí ele vai encontrar. Se você digitar, alguma coisa vai sair errado, tá? É por isso que ele deu não encontrado, tá bom? Mas isso não é importante, eu só estava querendo copiar e colar aqui no meu navegador aqui, para eu poder fazer com vocês, tá? Então, começou a aula. Alguém deu uma base de dados para você. Como que você coloca no seu usuário? De fora do MySQL, atenção, de fora do MySQL, que é onde a gente está agora, vem do arquivo .sql ali, né? Você vai dar MySQL, todo mundo vai dar MySQL. No "-u", você vai dar o seu usuário. Eu sou o número 1, então eu vou colocar user1. Na aula passada eu me confundi, achava que tinha 0, viu? Mas não tem, viu, 03? Não tem 03, não. É só 3 mesmo, user 3, tá? Muito bom. Aí você vai colocar "-p". Eu vou ensinar para vocês fazer uma coisa que não se faz, que é colocar a senha já nessa linha, tá? A gente não coloca a senha já nessa linha porque ela fica gravada na sua história. Mas assim, esse nosso banco não vale nada. Então, se alguém invadir aí, não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar a senha já visível aqui nessa linha. Sem espaço, porque senão o computador vai achar que tem um espaço antes da senha. Você vai escrever assim, senha e o número do seu usuário. O meu é 1, tá? Então, aí o Atos vai lá, "-p senha 3, né? "-u user 3, "-p senha 3. Quem for 21, "-u user 21, "-p senha 21. E agora, precisa colocar o nome da database sua que você quer que seja carregada, tá? A gente tem a database lá, que já foi criada pelo script, com o númerozinho do usuário de sempre, tá? Então, database 1, database 21, database 50, tá? E agora você vai apontar o arquivo que é para carregar lá. Então, você vai colocar esse menor, porque você quer que venha de algum lugar, né? E aí você vai fazer um papapá no database aula SQL aqui, ó. Papá, pá, tá? Vou deixar mais um pouquinho, mas quem já fez pode dar Enter aí, por favor, para criar, né, a database, tá bom? Então, a aula de hoje foi o seguinte: como que eu carrego o que a gente tinha feito na aula passada aqui hoje, tá bom? Vamos lá, carregando. Beleza, beleza. Agora eu vou conectar no banco, né? Tá todo mundo aí com o seu número de usuário. Então vamos lá. MySQL -u e Ô, professor, fala. meu, deu erro aqui na hora desse papapá. O papapá você pode colocar data e usar o tabulador, tá? Você não precisa fazer o papapá. Você pode simplesmente escrever assim, ó, dá, e aí ele completa, tá? Ah, sim. Se você não quiser usar o papapá. Fala. O meu, quando eu dou o tabulador, ele não aparece, ele dá um... Eu boto data e não tem nada.
Tá bom, mas primeiro você tem que me dar um LS, né? Porque vai que você não está aí nesse diretório, aí não vai ter mesmo. Não tô, Né? não. Dá um PWD aí para nós. PWD. Eu tô dentro da minha pasta, dentro de MySQL aula. Você veio na aula passada? Sim. Você não copiou esses arquivos para dentro da sua pasta? Copiei. Ah, eu vou ver aqui o que eu tô fazendo de errado. Calma. Não, calma, eu corrijo para você, porque não tem como você ver o que você está fazendo errado. Se você está dentro da MySQL aula mesmo, igualzinho eu tô, é só você copiar da onde eu vou te mostrar, tá bom? Olha lá, CP espaço, tá? Uhum. /home, Uhum. TRE, tabula, para dar treinamento, Uhum. tá? MySQL aula, para dar o bagulho todo lá, completa com asterisco, espaço, ponto, tá? Uhum. Tá. Aí você vai ter o arquivo. E aí, quando você fizer aquilo, ele vai funcionar, tá bom? Acabou de funcionar, professor. Eu dei um LS aqui, apareceu. Obrigada, viu? O LS apareceu. Agora, quando você der flechinha para cima, Aham, você vai foi. ver esse negócio aqui vai carregar também, tá bom? Fechou, obrigada, viu? Beleza. Isso é bom também para quem está escutando, que quando às vezes ele fala assim, arquivo não encontrado, é porque você não estava na pasta dele. Isso aqui é muito importante nessa aula. Se você não tiver nessa pasta o tempo todo, como vocês não mudam muito de pasta sozinhos sem mim, então a aula vai tranquila. Mas se você ficar mudando de pasta, por exemplo, os arquivos que tem que subir não estão aí. Então, como é que faz? Tem que dar um endereço completo, né? Se eu quiser subir um caoto map, eu tenho que falar, esse arquivo está em /home, /biofmg, /eu sou Jacu, /mysql, caoto map, entendeu? Quando a gente já está na pasta, é só mandar ele subir, porque a gente já está na pasta mesmo. Pessoal, então agora a gente vai entrar no MySQL, ó. MySQL -u, tá? O número do user, e eu vou colocar a senha também visível, tá bom? Vou deixar a senha assim, do jeito que tá, não tem problema. Depois me lembra de mostrar para vocês que quando a gente dá history, grava todas as senhas dos MySQL lá, mas não tem muita importância, né? Então, por isso que às vezes eu dou só "-p", e aí eu escrevo a senha. Mas hoje, para facilitar, MySQL -u user, né? Eu tô de 1, e -p senha, eu tô de 1 também. Beleza, entrou no MariaDB. Agora, senhoras e senhores, lembrem-se que todas as tabelas ficam dentro de uma database, tá? Então, vamos dar o famoso show databases no plural, ponto e vírgula, tá? Vai ter uma só, né? Porque nós só temos uma, mas quem trabalha com bioinformática tem umas 30, né? Databases lá. Então, ele tem que olhar o nome das databases para ver qual que ele vai usar. Então, o primeiro comando é show databases, o segundo é use a tal database. Então, está todo mundo vendo cada um a sua, e cada um vai usar a sua. Use database one, né? Eu escrevi certo, eu usei. Database changed. Muito bom. Agora sim, senhores, fala. Use database one, eu tenho que colocar 3 ou one também? 3, você é o 3. Inclusive, na hora que você deu show databases, você não estava vendo a database 1, você estava vendo a database 3, não estava? Entendeu? Pois é, eu ia te perguntar isso agora, porque a minha apareceu 2. Então, você está usando o MySQL com user 2, uai. Não, eu estou usando 3. Ah, não, Tá, mentira. não. Eu tô lendo, é a 3, desculpa, eu estou no lugar errado. Sei. Então, tá bom. É o seguinte, cada pessoa está vendo só uma database, isso não é um usuário pobre. Quando a gente deixa a pessoa ter uso total da base de dados, essa base de dados aqui é a base de dados da Bioinfo.
Tem um monte de ferramentas de análise funcionando aí, tem um monte de databases, só que o usuário de vocês só consegue ver a database de vocês, tá? Isso é um jeito de criar só para a pessoa usar o seu, mas a gente pode dar poder de superusuário para uma pessoa e ela enxergar as milhares não tem, né? Deve ter umas 30 databases aí nessa máquina. Então, senhoras e senhores, agora que você usou a database, eu não sei se eu me perdi aqui, eu dei aqui o meu comando use database 1. O Atos tem que dar use database 3, viu? Tá? Ô, Miguelito, rapidão, só para voltar aqui no... Tá. Só para entender direitinho. Quando eu estou fazendo esse negócio do use 14, PC, eu sou 14, né? PC é 14, database 14, eu estou colocando database aula dentro da minha database, né? Na hora que você fez aquele comando com o sinal de menor, você fez na sua. Eu fiz na minha, cada um fez na sua. Entendeu? Mas então o menor é para passar aquela database para uma outra. A gente usa subir, né? Subir, é para subir a database para o banco. Na verdade, vou ensinar a palavra bonita aqui. A gente fala assim, popular a database. Quando você tem um banco vazio e você vai carregar os dados, a gente chama popular. Eu não sei porque chama popular, mas é populate mesmo que eles falam. A gente fala, nesse passo aí, a gente fala subir, né? Você subiu a database que eu te dei para a sua database. Eu pulei um passo onde eu devia mostrar para você que a sua database estava vazia, porque eu rodei um script que esvaziou todas, né? A sua database estava vazia. Agora, todo mundo tem as mesmas tabelas. Então, se vocês usaram a database, então, agora você vai dar o show. Então, vai dar o show tables, né? E aí a gente tem 3 tabelas da aula anterior, né? Se vocês quiserem fazer a aula anterior, está gravada ali, vocês podem fazer para chegar nessas tabelas. Eu vou só brevemente contar que tudo aconteceu quando a gente fez um blast entre os HCAs 2 pontos e os transcritos de tumor. A gente carregou... Fala. A minha deu erro, eu não estou conseguindo voltar, porque ao invés do ponto e vírgula depois do tables, eu coloquei uma barra e apertei enter. Aí eu não estou conseguindo voltar. Tenta colocar um ponto e vírgula e dar um enter. Mas na frente do que apareceu aqui? Porque Apareceu uma seta. Apareceu uma seta. Põe aí ponto e vírgula. Aí eu fiz isso. E aí apareceu you have an error. Erro 1064. E o seu cursor não voltou? Igual o nosso? MariaDB. Apareceu uma seta. Aí eu escrevi show tables e coloquei um ponto e vírgula. Uhum. E aí apareceu o erro 1064. Eu sei. Você tem que ficar um pouquinho mais atento aí por causa do seguinte. Se ele mostrar uma flecha, significa que você não pôs o ponto e vírgula. Por exemplo, assim, tá? Olha na minha tela. Eu coloquei show tables e esqueci do ponto e vírgula. Ele está falando, você não vai pôr mais nada aí, não? Aí eu ponho ponto e vírgula e ele vai, tá vendo? Agora eu quero saber se você está vendo um cursor de MariaDB aí ou não. Lá em cima, sim. Não é lá em cima, é lá embaixo. Você está vendo um cursor de MariaDB? Não apareceu não, deixa eu tentar subir a setinha aqui. Não, dá um 5 enter aí. Como é que está o seu cursor? Agora voltou para a seta. MariaDB Database 3, é isso? Não. Depois que eu apertei o 5 enter, voltou para a seta. Voltou para essa seta aí. Foi. Não, você coloca um ponto e vírgula e dá um enter. Aí volta para o erro. Aí agora voltou, apareceu MariaDB. Beleza, Tá. então agora você faz assim, ó, show tables e não esquece do ponto e vírgula. Quando vocês esquecem o ponto e vírgula, ele põe a seta lá, aí você coloca.
Mais para frente eu vou mostrar como fazer um select em etapas. Tem uma aluna minha que, em vez de escrever o select inteiro, ela escreve select não sei o que, dá enter, aí fica aquela flecha. From table tal, enter e tal, entendeu? Vai ficando a flecha lá, ela vai trabalhando com a flecha, ela vai incrementando a linha de comando dela aos poucos, né? Tudo certo aí? Deu show tables agora com ponto e vírgula? Dei, apareceu a tabela aqui agora. Tá bom. Senhoras e senhores, então eu estava contando que o BLAST a gente colocou numa tabela, a gente fez um processamento lá que ele contou quantos hits cada transcrito de cada gene tinha, né? E para melhorar, a gente colocou a descrição nessa tabela do HSA Count por um passo que a gente vai repetir hoje, então não vou repetir muito sobre isso. A gente teve que criar uma tabela HSA Description e a gente deu um alter table nessa daqui, adicionou a coluna Description vazia e pegou a description dessa HSA Description e colocou na HSA Count, tá? Então, a gente produziu a HSA Count, que tem a contagem e a descrição para todos os genes humanos que tiveram expressão no tumor. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, ó, select asterisco from HSA Count. Vamos colocar um limite 2 aqui, só para ver duas linhas. Tá? Não esquece do ponto e vírgula, se ele botar uma seta, você coloca o ponto e vírgula depois. Eu vou ter que esticar um pouquinho a minha tela, vocês vão ver minha letra menor, porque senão não vai caber. Pronto, nem coube. Eu vou puxar mais um pouco aqui, minha letra vai ficar menor, mas só para explicar a tabela, tá? Vocês estão vendo pequenininho, mas eu conto para vocês. A tabela HSA Count, que está com limite 2, né? Vocês lembram da aula passada que quando eu dou um select asterisco, eu seleciono todos os campos, né? Selecione tudo. Da tabela qual? Da HSA Count e me mostre só duas linhas, né? Vocês já estão aprendendo o básico. Isso aí foi o básico de MySQL, né? Beleza. E essa tabela, ela tem os CDS que estão aqui, né? Quantos hits deram e a description dele, tá? Mas existe descriptions que tem a palavra GSA, por exemplo, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente seleciona, vou fugir um pouquinho do meu roteiro, para mostrar para vocês que tem várias descriptions que são da enzima glutationa S transferase, desculpa, é GST, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar o meu select para cima, porque vocês têm ele também aí, ó, tá? Ou então vai escrever ele, vai. Select asterisco from HSA Count, tá? Tem um underscore ali, tá bom? E aí eu vou procurar uma palavra no campo descrição com um comando que eu já fiz na aula passada, mas vou fazer muito na aula de hoje, que é o comando where, né? Opa, where, tá? Então eu vou usar um where, where a description, tá? Where a description, eu não vou escrever description igual GST, eu vou escrever description like. Vocês já estão aprendendo como é que procura uma palavra dentro das definições. Então, assim, selecione todos os campos da HSA Count, aonde no campo description, a palavra que a gente usa é like. Tem uma expressão assim, então nós vamos colocar ela entre aspas, tá? Nós vamos colocar GST
tá? De glutationa S-transferase. E agora, nas descrições, vai estar escrito assim, GST1, GST ômega, GST alfa. Para a gente pegar todas elas, existe um comando no banco de dados essencial, que é o Coringa. O Coringa no banco de dados é a porcentagem, tá? E aqui vocês vão colocar o final de aspas e não esquece do quê? Do ponto e vírgula, tá bom? Repetindo, selecione tudo dessa tabela, aonde description, like, a expressão GST com alguma coisa depois, tá? E aí nós vamos dar um enter aí, nós vamos ver que tem vários GSTs com os seus hits aqui. Tem uma GSTO0, que é a ômega, né? Essa aqui é a ômega, que teve um transcrito só. Tem essa daqui, que é a alfa 5, que teve 5 transcritos. Vamos ver qual que é a que teve mais aqui. É essa daqui, que é a alfa 1, né? Alfa 1. Aí o nosso cliente quer saber qual que é a expressão combinada. Assim, tem que tomar cuidado com a linha de comando aqui, assim, né? Você está... até o início, você tem que ter já aprendido lá, né? Então, presta atenção só no where aqui, no que eu fiz. Confere a sua linha. Puxa com a setinha para cima, vê como é que você digitou. E presta atenção na sintaxe, Arthur. Você tem que prestar atenção sempre na sintaxe. Selecione todos os campos dessa tabela aí, aonde o description se parecer com aquilo lá. Tá? Olha a sua linha de comando, vê se está assim. Select, asterisco, from HC account, where description, like, aspas, GST, porcentagem, aspas, ponto e vírgula. Estava assim? Uai, não, tem um limite na minha sequência. Não era para ter. Tira o limite, que com o limite você só vai ver 2. A minha linha está na tela, que acho que está difícil para você enxergar, mas eu vou fechar aqui para você. Eu consegui ver a diferença. Tá vendo aí, né? Não tem espaço entre o ponto e vírgula e a fecha aspas, né? Não. Abriu a janela. Tá? Oi, Ito. Fala aí. Se eu botar depois do where, em vez de description, CDS, colocar alguma específica, vai dar a mesma coisa, né? Tipo assim, não a mesma coisa, mas eu vou procurar do mesmo jeito, né? Vai procurar do mesmo jeito, mas, por exemplo, nesse caso, em vez de usar like, ó, vou deixar as aspas aqui, né? Vou copiar um cara aqui, ó, esse cara aqui. Vou copiar um cara mais curto, esse cara aqui, né? Vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui. Só que em vez de usar like, você pode usar, nesse caso, igual, tá? Ah, pô, mas por quê? É porque eu estou escrevendo perfeitamente o que eu quero, entendeu? Mas aí agora eu tenho um problema, porque esse HSA, ele não está Escrever alguma dentro de coisa. description. Ele está dentro de CDS. Eu entendi. Eu errei aqui. Ah, não. Fechou. CDS aqui. Agora foi, tá? Arrasou. Eu tô querendo mostrar para você que quando você tem o nome completo, você usa igual. Eu não posso usar nome completo nisso aqui, porque eu não sei o nome completo de nenhuma delas, entendeu? Eu usaria igual para isso aqui. Where description igual, abre aspas e coloca isso aqui, tá vendo? Aí, no caso, eu posso usar igual, tá? Agora, por exemplo, se eu quiser usar glutationa, né, e quiser pegar esses caras, eu tenho que colocar uma porcentagem antes e uma depois, entendeu? O valor da porcentagem. Qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, né? Se eu quiser pegar tudo que tiver glutationa ou todas as S-transferases, eu teria que pôr uma porcentagem antes para aceitar esses caras aqui e uma depois, tá bom? Então, reforçando, né, para vocês que um dia vão usar isso aqui, a diferença entre o igual e o like, né, que a gente fez aqui. Bom, agora vamos começar a juntar as tabelas. Vai ser meio copiar e colar do nosso tutorial. Vocês têm que estar com o tutorial aberto, porque a gente vai no passo de número 27, tá? Para criar uma tabela HSAKO. A gente vai criar uma tabela que vai ter
esses HSAs relacionados com os KOs, tá? Vamos subir aquela informação que está no arquivo. Então, eu vou para o número 27, vou dar 3 cliques, né? 1, 2, 3. 3 cliques no que está escrito lá. Vou copiar lá, vou vir aqui e vou colar, tá? Vocês lembram, né? Eu ia lá no item 27, dava 3 cliques naquela frase, ela iluminava, eu dava um copiar e eu dava um colar aqui. Então, eu estou criando uma tabela, para vocês se acostumarem, chamada HSAKO, né? Vocês já estão acostumados que vai ter um campo CDS com 15 caracteres variados, vai ter um campo KO com 11 caracteres variados, vai ter um campo RITES, né, que é para pegar esse número aqui, com big inteiro default 0. Ele já escreve 0 onde não tem valor algum, tá? Então, se tiver algum HSA ali com sem RIT, ele vai escrever 0 e vai indexar pela coluna CDS, tá? Porque eu sei que eu vou fazer um trabalho posterior onde eu vou chamar o valor do CDS. E vai indexar também pela coluna KO, porque eu sei que eu vou fazer uma conta lá na frente, onde eu vou chamar pelo valor do KO. Então, isso é uma dica do banco de dados. Todas as vezes que você quer que ele acesse rapidamente alguns valores, você tem que indexar aquela coluna, para ele não ter que ler a coluna CDS de cima até embaixo. Ele vai no 9, no 4, no 7, no 5 e no 2, né? De uma maneira indexável. Então, nós estamos criando uma tabela com 2 índices agora. Tabela criada. Tá? Ele pediu para dar um desk na HSAKO. Fala. Desculpa. Só dar uma repetida. Por que é bom indexar? Quando eu quero, por exemplo, achar o valor desse cara aqui, se não tiver indexado, eu falo assim, me fale quantos RITs o HSA 37, 31, 56 tem. Se não tiver indexado, ele vai fazer isso aqui. Deixa eu ver onde está. Achei 21. Se tiver indexado, ele vai no H, ele sabe que tem um monte de cara que é filho do H, que é o S, o A, o tal. Aí ele vai no índice 3, depois no índice 7, entendeu? Como se fosse um índice remissivo de um livro. Então, ele acha rapidamente. Obrigada. Isso aqui, por exemplo, a gente não precisa indexar porque eu não vou procurar pelo nome, eu vou procurar pelo identificador, geralmente, e aí eu pergunto os valores das outras colunas, né? Então, por isso que precisa indexar. Às vezes você vê uma consulta que está demorando muito, é porque você não indexou direito, né? Entendeu? É isso. Naquele segundo, KO e DX. Eu vou fazer uns trabalhos onde eu vou agrupar por KO, né? Então, eu vou precisar que o KO não seja lido de cima embaixo, que também seja chamado papum, né? Aqui então, ela só tem CDS, hits e description. Onde que está o KO? Essa tabela é nova, ó. Ah, tá. Create table. Beleza. Tá? Ele mandou, inclusive, dar um desk aqui. Eu vou fazer só porque ele falou. Eu nunca dou desk em tabelas. Mas só para mostrar. Fala. A minha deu um erro, porque e aí eu tentei consertar e parece que piorou, porque eu copiei e colei, né, a função lá no biodados, e aí quando eu coloquei aqui, eu apertei Enter 2 vezes sem querer. Não tem problema. Ela fez e depois ela não fez não sei o quê. Volta a linha para si. Quer dizer, dá um desk HSAKO para mim, ó. Deu tudo certo se você apertou Enter 2 vezes. Dá um desk na sua tabela. Deu igual a minha aqui? Desk. Mas ali o seu tá 003 sec, o meu tá 001 sec, não sei se faz diferença. Não, você é o número 3 e eu sou o número 1. Mas você viu lá CDS, KO e RITs, né?
Então, ele fez uma tabela onde vai ter o CDS com 15 caracteres variados, o KO com 11 e os hits big inteiro 20 números, tá? Ele está esperando uma expressão gigantesca, né? Com 20 números. Muito bom. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E agora, ele até sugeriu para a gente dar um show tables, para a gente ver que a gente tem as tabelas que a gente tem, né? Agora a gente criou uma HSA KO, tá? Que vai ter os HSAs relacionados com o KO. Muito bom. Ele pediu para a gente dar um show tables no 28. Muito bem. Isso aí é boberice mesmo, assim, bobice. A gente vai agora fazer uma coisa séria mesmo no 29. Perdidos no meu Brasil, todo mundo no 29. Copia o 29. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Oi? Professor, só pra mim que sua tela tá travada? Tipo, não tá mostrando mexer nem nada? Aqui tá mexendo. Tá mexendo aí, né? Eu vou dar vários enters aqui. Às vezes a internet entre eu e você que tá meio punk. Acho que deve ser minha internet, então. Obrigada. Mas assim, só isso mesmo? Tá travado? O vídeo tá, né? Deixa eu ver, assim, eu posso compartilhar de novo só para ver se melhora para você, não custa nada. Compartilhei o put de novo. Vou dar mais um monte de enter aqui. Melhorou? Agora tá aparecendo. Obrigada. Olha só. Às vezes dá um travado. Fala. Uma dúvida. Quando eu já colo o comando no meu put, ele executa de uma vez. Isso é configuração do meu aqui no computador? Ah, tá. Você deve ter copiado do começo ao fim, sem dar os 3 cliques que eu dou, entendeu? Não, eu fiz igual você. Não? É só uma dúvida mesmo. Assim, vem o enter, ele é, na verdade, um final de linha, né? Então, às vezes, a gente copia ali o pedacinho a mais ali e ele dá enter sozinho, tá? É muito comum isso o tempo todo. Então, às vezes, eu vou com muita calma copiando até o último caractere sem copiar um cara a mais, porque senão ele entende como enter e ele já dá enter. Mas isso não estraga nada, porque a resposta que ele vai te dar é isso aí, query ok, 975, não tem problema não, mas isso acontece comigo à torta e direito quando eu estou fazendo mais rápido, porque ele pega o comando de pular a linha lá do fim e que é um enter, né? Então ele vai. Beleza. Muito bem. Professor, então, fala. Meu put travou, eu tive que reiniciar ele. Eu esqueci como é que eu entro no MariaDB. Eu já estou no meu diretório, no MySQL. Isso é uma coisa que é bom você decorar, porque a gente usa muito. MySQL, espaço, -u, espaço, user do seu número, né? -p, sem espaço, senha seu número. Entrou. Agora você tem que dar use database seu número. Tá? Ele tem que dar database changed e o seu cursor vai mostrar a database. Agora você pode fazer o passo 29 que vai funcionar direitinho. Se você não fez ainda. Professor. O passo 29, meu passo 29 deu erro. Você tem que fazer do jeito que eu te falei, né? Dar 3 cliques, copiar e colar. Então, eu fiz isso, aí deu erro. Não pode dar erro, né? Você está copiando e colando. Coloca a flash. Eu estou dando 3 cliques lá no build dados e clicando com o botão direito aqui no put. Você esqueceu de dar um Ctrl C, então, lá, né? Você tem que copiar, né? Tem que copiar lá no navegador, lá no browser, na aula, você tem que dar um Ctrl C, né? Dar um copiar.
Mas me conta agora como que o seu cursor está. O seu cursor está assim, MariaDB, Database, igual o meu? Você está com o cursor do MariaDB? Beleza. Então, você só vai lá de novo e dá 3 cliques, mas dá um Ctrl+C para copiar, tá? Porque lá no navegador da internet, ele não copia automaticamente. Aí você vem aqui, ó, opa, e aí você dá um botão da direita. Ele perdeu meu ponto e vírgula? Sei lá, Parece que foi. Agora eu que estou com erro. Miguelito, você pode voltar aqui para mim só que o CDS varchar significa? Porque CDS vai ser a primeira coluna, né? Porque na ordem eu coloquei como primeira coluna. Mas o que os parênteses significa? Assim, cada coluna que você cria, você tem que dizer o que vai ter nela. Varchar 15 significaria 15 caracteres variados. H, S, A, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, né? Isso são caracteres variados, quando não é um número. Quando é um big inteiro, é um inteiro que está preparado para grandes tamanhos, né? É um inteiro. Então, a cada tipo de coluna, você tem um tipo de texto, de valor que você vai colocar nela. Então, é isso que está especificando. Cria a coluna CDS com varchar 15, a coluna KO com varchar 11, o campo RITES com a qualidade de big inteiro. É o tipo de dado que vai estar naquela coluna, beleza? E se eu não quiser especificar isso? Tipo assim, eu quiser qualquer dado que tiver na coluna? Você vai usar um SQL. Não, desculpa, você vai usar um Excel no seu computador. Para você usar uma SQL, você sempre especifica o valor e o tipo, tá? Então, você vai ter um CDS lá, ele quer saber que tipo de dado que você vai colocar ali. Você pode colocar um blob, que seria um arquivo zipado, você pode colocar um TXT, que pode ser um texto longo. Tudo isso existe especificações, né? Então, o banco de dados sempre quer saber o que ele vai colocar em cada lugar. Então, é assim que faz. Hã? Então, eu já tenho que saber, porque assim, eu não posso fazer eu tô querendo só entender a tabela. Aí eu já estou especificando, eu já sei como é que ela é, né? Antes de colocar qualquer coisa nela, você tem que saber o que você vai armazenar. Então, você quer saber que vai armazenar genes de uma borboleta, de onde você coletou. Então, você tem que dizer que tipo de dado vai estar em cada campo, né? É isso que faz ele depois achar, né? De uma maneira eficiente, entendeu? Ele sabe se ele está procurando um binário, se ele está procurando um texto, se ele está procurando um número, né? Então, tem vários jeitos. Aqui nessa aula, explica vários jeitos de colocar números. Então, podia ter sido inteiro, mas como pode ter um gene com muita contagem, ele está colocado como big int, big inteiro, né? Então, senhoras e senhores, a gente estava no load data local in file HSAKO listing to table HSAKO. Essa sintaxe aqui, que a gente tem aqui, ela simplesmente significa carregue o dado local do arquivo HSAKO-list na tabela HSAKO, tá? Sempre que você for carregar um arquivo no banco, você vai fazer algo parecido. A gente já fez na aula passada e está fazendo hoje também. Então, todo mundo já carregou a tabela, né? Passo 29. E agora, eu vou dar um select asterisco nessa tabela só para vocês verem. Select asterisco from HSAKO limite 3, tá? Select asterisco from HSAKO limite 3. Lembre-se que eu não sou o cara responsável por transformar essas letrinhas numa sintaxe na sua cabeça, tá? Eu simplesmente selecionei todos os campos daquela tabela e dei um limite 3 para ver, tá? Então, a minha tabela, ela foi populada assim, com os CDS na coluna 1, os KOs na coluna 2, e eu coloquei como default RITES 0 na coluna 3. Está escrito lá, default igual a 0, né? Então, eu criei esses caras aí, beleza? Agora a gente vai fazer
os passos que são mais complicados, que dão a beleza da nossa aula de hoje. Então, a gente vai fazer agora o passo número 30, mas pergunta primeiro aí. Aqui, só para tentar entender a sintaxe, que eu estou com um pouco de dificuldade nisso, mas está indo aos pouquinhos. Quando você tem essa HSA-KO list, é um local in file, da onde que veio esse trem? Dá trabalho eu sair e entrar de novo, mas são aqueles dados que a gente deu LS no começo da aula, verdinho. Tá. A gente até deu um LES nele para mostrar que era o HSA e o KO, HSA e o KO. Beleza, a única coisa que eu fiz então agora foi criar uma tabela, aí eu dei as especificidades da tabela, HSA.KO, e agora eu só tô colocando os dados nela, né? Isso, se quiser usar a palavra boa, é popular. Agora você está populando a tabela, né? Tá. Com esse load data local in file list dentro da tabela HSA-KO. E agora ela ficou assim, tá? Lembra que a gente colocou na sintaxe um default igual a 0, né? Para esses hits aparecerem como 0 em vez de vazio. Vazio no MySQL a gente chama de null, N-U-L-L, null. Ele não está sem valor, ele está com valor 0, tá? Isso é porque o tutorial está preparando você para, se tiver algum gene que não foi expresso no tumor, dos 25 mil, ele vai aparecer com valor 0, tá? Agora, nós vamos fazer um update, porque a gente tem Cadê o description aqui? Eu pulei um... Não, é essa mesmo, né? HSA-KO, HSA-Count. Eu preciso mostrar para vocês, para poder entender o select, a outra tabela que a gente tem. Select asterisco, from HSA-Count, limite 3 também, tá? Nossa, essa tabela é muito comprida, mas eu vou deixar assim mesmo. Então tá. Eu tenho a HSA-KO, que eu estou trabalhando na aula de hoje, e eu já tinha a HSA-Count da aula passada, que era baseado em genes, não em KOs, né? Era baseado em CDS, quantos hits eles tinham e qual a descrição deles, tá? Essa aqui era a minha tabela da aula passada. Eu já tinha a expressão gênica dos HSAs. Agora, eu vou colocar esse valor nessa tabela e vou fazer uma mágica muito louca. Então, nós vamos fazer um update usando essas duas aqui. A HSA-Count, que está aqui para vocês, e a HSA-KO. Tá? Então, por isso que a aula de hoje é mais avançada. Vamos copiar o passo de números 30 direitinho, que eu vou explicar a sintaxe para vocês. Quando eu explico a sintaxe, eu olho lá no tutorial, tá? Porque as tabelas estão em vermelho, fica mais bonitinho. Mas se vocês quiserem olhar aqui, também vai. Bom, todo update, ele cita as duas tabelas, tá? HSA-KO, que é a nova, né, que é essa daqui, e HSA-Count, que é a antiga. Né? Então, ele vai fazer update desta que eu fiz hoje, usando as contagens. Beleza. Agora, ele vai fazer, né, aqui é sempre assim, tabela campo. Ele vai fazer os hits da HSA-KO, vamos ver onde é que estão os hits da HSA-KO, HSA-KO hits, né? A expressão é 7, né? Faça os hits da HSA-KO iguais aos hits da HSA-Count, tá? Simplesmente eu vou pegar os hits que estão aqui na HSA-Count e vou colocar ele aqui, tá? Mas aonde eu vou fazer isso? Aonde? Quando o CDS da HSA-KO, que é esse aqui, ó, o CDS da HSA-KO, for igual ao CDS da HSA-Count, tá? Então, assim, todas as vezes que o HSA for igual a 10, né, ele vai pegar o hits 4 e vai colocar aqui, tá?
não é nenhum update muito complicado, não. Eu só estou trazendo a contagem da aula passada para essa tabela de hoje. Pode dar o Enter aí, né? Beleza. Fizemos o passo de número 30. Não vem não que essa sintaxe foi fácil. Ele tem o passo número 31. Professor, fala. Fala. O que aconteceu? Não, é só uma dúvida, porque eu não precisei de dar Enter para aparecer essas informações aqui. Quando eu colei... ele já deu Enter sozinho, né? Apareceu já essas informações. Tá. A maioria das vezes é o jeito de colar, né? Mas eu não tenho como te explicar, porque cada computador você às vezes faz de um jeito. É difícil não trazer a quebra de linha do final, que dá Enter, mas jeito tem, né? Assim, o que eu faço é dar 3 cliques lá, dar Ctrl C, eu dou um clique aqui para o cursor aparecer, e aí eu dou o botão da direita, tá? Provavelmente é na hora de você vir para o output que o seu primeiro clique já é com o botão da esquerda, então você acaba dando mais um e tal. Mas o que é importante, Atos, é o seguinte: se ele faz isso, ó, tá? Uhum. Se ele fez isso, beleza. Então, faz o 31 para nós, porque aí ele vai contar quantos registros tem, quantas linhas tem nessa coluna HSAKO, tá? Beleza? Então, eu quero... Agora vem um pouquinho de biologia para vocês, né? Porque vocês estão tão preocupados com os comandos que vocês, às vezes, não conseguem dar um zoom para trás para ver. A gente tem uma tabela onde a gente tem os HSAs que deram hit e colocou aqui, né? Então, são 9.475 genes que têm expressão, tá? Não são mais 25 mil. A gente está trabalhando só com 9.475 genes. Cada um deles pode ter 4 transcritos, 31 transcritos e assim vai, né? Mas a gente não está com todos os genes humanos. A gente está só com aqueles que têm alguma expressão no tumor aqui. Beleza. Fala. Quando a gente dá o update, eu estou colocando uma tabela dentro da outra? O que significa update? Update é para juntar tabelas, né? Então, o que você está fazendo vem no set. Nesse update aqui, a gente só pegou os hits de uma e colocou na outra. Entendi. Beleza. Tá? Então, 9.475 genes tem KO. Então, a gente está trabalhando com eles, tá? Porque a gente subiu uma lista que era HSA-CAL. Nós estamos num universo menor do que 25 mil genes. São só aqueles que estão agrupados pela base de dados. Bom, isso aí não fez muita coisa, não. A parte mais legal vem depois. Olha, a gente não precisa tirar os genes que têm expressão 0, tá? O tutorial fala para tirar porque a gente só está querendo saber os genes que estão expressos. A gente não quer saber aqueles que não estão sendo expressos. Então, o tutorial, ele ensina como deletar de uma tabela aqueles genes que não estão expressos. Então, pelo bem de ensinar para vocês como que eu deleto uma linha que não tem nada, então eu vou mostrar para vocês. Antes, deixa eu ver se tem alguma linha logo no começo. Select, asterisco, from, HSA, KO, né? Limite, vou botar um 20 aqui, tá? Ô, Miguel, esse select é só para mostrar no terminal, no put, o que eu tenho? Select seria o LS do banco de dados, né? Quando você dá selecione asterisco, você está pedindo para ele mostrar todos os caras, né? Uhum. Asterisco significa tudo. Uhum. Então, é assim que você vê uma tabela no banco de dados, com select asterisco from table. Beleza, obrigada. Tá? Vocês estão reparando que tem um monte de gene que não está expresso aqui, né?
O tutorial, ele está ensinando como tirar todas as linhas aonde o valor de hits for igual a 0. Eu até gostaria de continuar sem tirar, mas pelo bem do tutorial, nós vamos tirar todas as linhas. Esses genes aqui, eles não estão expressos, então eu já vou jogar eles fora do meu relatório. Então, vamos lá no 32, tá? Delete from HSA-KO, where hits igual a 0, tá? Ó, eu joguei fora 5.988 genes que não são expressos, e se eu mostrar aquele select agora, eu vou ter todo mundo com expressão, né? Tá? Certo? Eu estou mostrando o mesmo select para mostrar agora, eu estou só com genes com expressão. Eu não fiz nada ainda. Eu tenho só quem é o gene, qual é o grupo dele e quantos hits tem. Tá? Então, aqui, deixa eu ver se tem algum que está repetido. Nem tem, né? Então, beleza. Vamos seguir o tutorial, né? Eu ia fazer uma coisa aqui, mas não vou, não. Vamos seguir o tutorial. 33. Verifique quantos pares de HSA-KO sobraram. A gente já sabe, né? Porque eu falei o número. Mas tem uma instrução na 33 que, se um dia vocês quiserem fazer uma contagem, vocês vão fazer o passo número 33. Ó, é um select count. Ele está selecionando e contando todos esses caras aí e vai te falar quantos tem. Então, tem 3.487 genes que tem KO e a gente pode saber a via glicolítica deles e tudo mais assim no final. Então, isso aqui foi só para mostrar como é que dá um select count para saber quantos neguinhos estão nessa HSA-KO. Muito bem. Então, agora a gente vai ver quais são os genes mais expressos e quais são os KOs deles, né? A gente vai no 34 e vai fazer a primeira e a segunda parte. Vamos fazer só a segunda parte. Select asterisco from HSA-KO. Agora a gente vai fazer um where usando o igual. Tá? Você vai colocar aqui aspas, K, 2 zeros, K00799, aspas e ponto e vírgula. Eu errei o que aqui? É aspas que é simples, você colocou, né? Aspas, simples. Duplas, né? Eu pus de propósito para saber se ia dar, mas ele está me falando que eu estou com erro na sintaxe aqui. Eu esqueci de falar o que é. Where o nome da coluna acho que é KO, né? Where KO. Where KO é igual. Agora foi. Pronto. Esse aí é o KO da GST, tá? Não queria contar nada para ninguém, mas é. Então, eu fiz uma bagunça, mas eu vou fazer a segunda parte do select, vou copiar e colar, tá? Copiei e colei do jeito que tá. Select asterisco from HSA-KO, aonde o KO for 00799. Eu copiei e colei para não dar erro para vocês, tá? E aí ele vai mostrar para vocês uma coisa muito importante, que esse KO aqui, 00799, ele é feito da expressão de muitos genes. Inclusive, eu já mostrei isso para vocês, são as glutationais transferases, tá? Então, todos aqueles HSAs ali, eles pertencem a uma atividade enzimática só. Então, hoje, para o nosso orientador, nós vamos falar para ele a expressão combinada de todas as GSTs. Meu Deus, como faz isso? Eu somo com uma calculadora? Claro que não, né, meu? Você vai fazer aqui uma instrução. E eu trouxe vocês para a aula de hoje de MySQL avançado, porque agora a gente faz um tratamento muito lindo com essa tabela aqui. Vamos ver ali no 35. Ô, Miguelito, rapidão. Esse KO é o que mesmo na tabela? O que ele me indica?
É um agrupamento de homólogos, né? Na nossa aula de hoje, está interessando os parálogos, mas esse grupo KO, ele tem também as glutationas S-transferases de camundongo, de chimpanzé, de barata, de crocodilo, de tudo que você quiser, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com os ortólogos, que é o grupo KO sendo visto em vários organismos. Quando a gente vê o grupo de homólogos, né, o grupo de homólogos dentro do mesmo organismo, a gente está querendo estudar os parálogos, né? Então, eu tenho uma demanda para o meu relatório de mostrar todas as atividades bioquímicas que eu tenho agrupadas, né? Então, todas as exocinases eu vou mostrar junto, as actinas, tem um monte de actina, eu vou mostrar junto, as glutationas S-transferases eu vou mostrar junto, né? Então, agora eu vou fazer uma ginástica de MySQL, onde eu vou fazer um processamento disso aqui, ó, tá? Professor. Oi. Só uma pergunta. Tem alguns comandos que a gente dá, por exemplo, tem espaço, que se não der espaço, ou se der espaço, dá erro, né? Sim, e aí, sim. Mas eu estou reparando aqui agora que no meu último comando eu coloquei um espaço, não notei, foi sem querer. Coloquei um espaço entre o KO e o igual, e ainda assim deu certo. Excesso de espaço não tem problema nenhum. O igual, ele não é sensível a espaço. É um comando computacional tão forte que ele não entende que você tem um nome KO igual assim, entendeu? Não existe nome KO igual, é proibido. O igual é um valor, é um símbolo computacional. Então, assim, ele não é sensível a espaços. Agora, se você botar aqui o RKO tudo junto, né, ele vai entender que é uma palavra RKO, entendeu? Aqui você tem que dar espaço. O RKO, né? Agora, o igual, se você quiser dar espaço, pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu, geralmente, quando escrevo, eu dou espaço. Mas o igual, como é um comando computacional, ele não é sensível a ter espaço aqui, não, tá? Então, beleza. É mais problema assim, ó, select asterisco. Se eu juntar, ele não vai entender select asterisco, ele vai entender select asterisco, entendeu? Tudo junto. Entendi. Então, você tem que sempre separar uma coisa da outra. Agora, o igual é um comando que não está nem aí para quantos espaços você deu, né? Mas existe isso mesmo. Tem alguns lugares que não precisa dar espaço. Se eu estivesse escrevendo, eu teria dado espaço. Mas como eu copiei o tutorial está sem, ele veio sem espaço. Mas eu geralmente escrevo KO, espaço, igual, espaço. Entendi. Beleza, senhoras e senhores. Então, agora vocês estão preparados? Eu vou tentar descrever aqui o que eu vou fazer. Vocês estão notando aqui que eu tenho um KO que está repetido. Eu vou querer somar isso aqui tudo. Tá? Eu vou dar um comando de somar. Vocês vão ver na minha sintaxe que eu vou mandar somar os hits, tá? Só que no MySQL tem aquela coisa que a gente começou a ver na aula passada, que é o group by. Group by. Então, eu vou dar um comando que lá no fim vai estar escrito group by KO, tá? Que seja para cada KO, some os hits dele, tá? Fácil de entender. Para cada KO, some os hits dele. Então, eu vou mandar somar os hits, tá? Só que lá no fim vai estar escrito assim, group by KO. Porque eu não vou querer ficar digitando os KO aqui. Então, para cada KO que ele tiver, ele vai somar os hits. Beleza. Mas ele vai fazer uma coisa muito linda, tá? Ele vai contar para vocês, senhoras e senhores, quantos CDS distintos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 genes nesse KO aqui. Então, agrupado por KO, tá? Group by KO, ele vai somar os hits e vai contar quantos CDS distintos tem. Tá bom? Como que faz isso? Segue a instrução dessa página, mas preste atenção que eu estou ensinando agora um comando maravilhoso, tá?
Eu tenho uma tabela com um monte de dados e eu quero falar para o meu orientador, para cada CDS, quantos HSAs distintos tinha e somar a expressão deles todos. Tá? Então, eu vou fazer um comando onde para cada KO, né, Group by KO, eu vou somar os hits e vou analisar quantos caras distintos tem para cada um. Beleza? Acho que é o próximo comando, mas eu acho que ainda tem alguma coisinha ali, deixa eu ver. Não, é o próximo comando mesmo. Como essa aula é para ser dada depois daquela, vamos para o 35, né? Ô, Miguelito, com isso, eu estou organizando, porque igual os casos que você falou são os parálogos, eu estou organizando eu estou querendo saber qual que é o nome de cada parálogo. Quantos parálogos? Por enquanto você está só com o identificador do grupo de parálogo, do grupo de homólogos, né? Um grupo de homólogos, ele pode ter parálogos e ortólogos agrupados, né? No nosso caso, como a gente está trabalhando só com humanos, nos interessa que os parálogos estejam agrupados. Então, isso aqui é um caso de parálogos mesmo, tá? Esses caras são parálogos, são todos do K00799. Então, para cada grupo de homólogos do ser humano, eu vou contar quantos genes distintos ele tem e quantos hits somados eles deram. Logo que a gente criar a tabela, a gente pode ordenar pelo número de genes distintos. Tá? Você pode só me falar de novo, desculpa, o que são os hits? Os hits é o número de transcritos que cada gene encontrou na aula anterior, tá? Então, esse gene aqui deu blast contra um cara só. Esse cara com 5, né? Esse cara aqui, na hora que fez o blast, ele encontrou 339 transcritos, lembra? Foi o início de tudo, o blast. Obrigada. Então, senhoras e senhores, vamos dar um enter aqui para ver se funciona, né? E deixa eu explicar essa sintaxe. Primeiro, que tem uma coisa que eu já ensinei na aula passada, então nessa hora do tutorial ele já papum, entendeu? Ele está criando uma tabela chamada KO hits com select, tá? Então, essa parte aqui, ó, create table KO hits com esse select, é uma coisa da aula passada. Você pode criar uma tabela nova com um select. Eu não preciso dar o select primeiro e depois criar a tabela, né? Então, eu já fiz isso. Agora eu vou explicar o select, tá? Muito bem. Então, eu estou selecionando, não o asterisco não, tá? Vamos ver o primeiro, o from, para eu saber de que tabela é, tá? É dessa tabela aqui. O from vai te dizer tudo que eu estou fazendo é dessa tabela aqui, da HSAKO, tá bom? Então, veja bem, eu não estou selecionando asterisco, eu estou selecionando o KO, tá? E só o KO. Eu estou selecionando o KO. Eu quero que ele me concentre no KO. Eu não estou selecionando tudo. Só que eu quero que ele conte quantos CDS distintos tem, tá? Eu tenho que mostrar para vocês o Group by KO aqui no final, tá? A ordem é essa, né? Você fala Group by KO lá no fim, mas eu estou mandando ele selecionar o KO, que está aqui. Eu estou mandando ele contar distintos CDS. Aí você vai falar, como que foi que eu contei esses caras distintos? Como é que escreve? É o CDS dentro do parênteses, o distinto fora. Aí você volta nessa aula nossa e vê como é que faz, entendeu? Ela funciona como um manual. Count distinto CDS. Ele vai contar os distintos CDS. E aqui, ó, ele vai renomear como total CDS, tá? Quando você coloca esse S, ele, em vez de escrever lá count, ele já vai dar um nome para essa coluna. Então, ele vai contar quantos caras tem aqui e vai nomear esse resultado como total CDS. Tá? Vírgula. Ele vai somar os hits que estão aqui. Tá? Vai chamar isso de total hits no nosso resultado. Beleza?
Tudo isso vai ser agrupando por KO. Para cada KO diferente, ele vai fazer isso. E de qual tabela? Quando você trabalha muito com MySQL, você vai sentir que a ordem é essa, né? Seleciona o KO, né? Primeiro, create table já assim, selecione o KO, conte quantos caras distintos e chame de total CDS, some os hits e chame de total hits, de qual tabela vai ser dessa, e agrupando por KO, para cada KO faça isso, tá? Então, provavelmente a gente criou uma tabela bonita que é a KO hits, né? Vamos nela, ó. Select, asterisco, from, KO, hits, limite, 15, ponto e vírgula. Vamos ver se 15 é bom. 15 deu legal, né? A gente tem aqui, ela está ordenada por KO, né? A gente está mostrando quantos CDS cada KO ficou. Por sorte, apareceu uns que tem mais do que um aqui, ó, 2, 3, né? E a expressão 300, né? Esse aqui, somando os dois, deu 154, esse aqui deu 300, né? Então, a gente está aqui agora com uma composição de dados um pouco mais avançada para o nosso cliente. Para cada KO, a gente tem o número de hits e o número de CDS que ele tem, tá? Professor. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, porque não apareceu agora. Na tabela anterior, na nossa resposta, um pouco abaixo, no nosso segundo comando dessa tabela, aí tem os registrados, então nós temos 2.829 genes registrados, transcritos, né? São linhas, né? Nessa hora são KOs, né? Eu quero saber aqui, esse warnings, o que seria isso? Porque tem 0, né? Mas se tivesse alguma coisa, o que significava? Warning não é erro, né? Mas é alguma coisa que pode estar meio incorreta, tá? Ele sempre no nosso comando ou incorreta no procedimento mesmo, no procedimento. Por exemplo, se ele achasse caras duplicados aqui, se ele achasse alguma coisa mal feita, ele ia reportar aqui. Mas ele sempre vai reportar, e esperamos que ele sempre reporte 0 e 0, tá? Por exemplo, duplicatas, né? Se você tiver duas linhas exatamente iguais, por algum erro seu de estar fazendo o banco, ele vai te falar duplicatas. Você não pode ter linha duplicada no banco de dados, vai te confundir depois nos passos posteriores, né? Então, ele está com 0 warnings. Bom, senhoras e senhores, vamos tentar terminar aqui. A gente já fez o 36, que foi isso. E agora eu acho que tem uns order by aqui. Não, agora não. Ainda não tem order by, não. Depois vai ter order by. Mas eu poderia dar um order by nesse momento, vou até dar, vai. Coloca a coisa aqui para cima. Você tem que dar order by antes do limite, né? Então, você volta com a sua flechinha aqui, antes do limite, e você dá order by, aí você ordena por alguma coisa, por exemplo, total CDS, order by todo, não sei o que, descending, tá? Para ser do maior para o menor. Order by total CDS descending. Então, lá vai ele lá. Então, eu ordenei pela coluna CDS, né? Então, é bom que vocês vão aprendendo a dar order by. É só pegar a mesma coisa que você fez, select asterisco from table, limite 15, só que antes do limite 15 você dá um order by total CDS. Você vê que a gente tem genes que tem até 124, a gente tem KOs, grupos KOs, que tem até 124 genes. Pode ser, por exemplo, receptores olfatórios. A gente tem vários parálogos, né?
expressos lá no tumor teriam 124, por exemplo. E o número de hits totais está ali. Quer ordenar por total hits? Você vai order by, em vez de total hit, em vez de total CDS, você vai total hits. É bom que vocês aprendem a deletar e trocar, né? Não precisa puxar o cursor, não. É só dar um order by total hits. Então, tá vendo? O primeiro gene mais expresso ali tem 14 parálogos e no total 1.837 transcritos, né? Agora tem um cara lá que tem só um gene, mas tem 1.480 transcritos dele. Deve ser ribossômico, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tabela a mais aqui para description e jogar a descrição desses caos aqui. É o que a gente vai fazer agora aqui, tá? No 37. Se vocês fizerem as duas aulas juntas, né? Eu não preciso nem dar muita explicação do que vai fazer aqui. Eu vou criar uma tabela KO Description vazia, tá? Né? Aí a colega perguntou o que é o varchar, né? Então, aqui está adicionando que o KO ele vai ser chave primária, ele não tem repetição, ele tem que ser único nessa tabela, tá? Então, vou criar uma tabela KO Description com o KO e a Description, beleza? Agora, eu vou popular a tabela, como a gente já populou, no índice 38, tá? Vocês já reconhecem esse comando, né, que é o load data local in file, onde a gente tinha o arquivo KODESK verdinho, e a gente vai enfiar ele na tabela KO Description. Beleza, lá vai ele. Tá? 39, eu acho que é para ver a KO Description, né? Tá muito rápido para vocês aí. Selecione asterisco from KO Description, limite 10. Fala. Vou trocar meu limite para 3 aqui. Olha só, a gente tem aqui um warning. Dá para saber o que é? Não, assim, agora não. Deve ser algum cara que tem um nome meio errado lá. Ou então, por exemplo, que o nome passou de 150, por exemplo, né? Seria um warning. Se o cara tiver um nome mais comprido do que 150 caracteres, pode ser. Entendi. Essa tabela, ela não está acoplada nas tabelas anteriores. A gente acabou de criar essa tabela e popular ela. Ela tem as descrições do KO. Mas você deve estar sentindo falta de saber quem que é esse KO aqui, né? Tá? Se ordenou pelo total hits. Ou então aqui, eu ordenei pelo total CDS. Quem é esse cara? Tá? Então, nós vamos fazer uma operação já feita, mas para consolidar, a gente vai alterar essa tabela, adicionar a coluna description aqui, e depois vai fazer um update usando esta e esta. Tá? Então, primeiro a gente vai alterar para adicionar uma coluna aqui. Vamos ver onde é que está lá, 40, né? Vamos fazer o 40. É legal que eu posso dar uma aceleradinha aqui, porque essa sintaxe vocês já estão até conhecendo, né? É até legal você ver ela meio assim rapidinho, ó. Alter table call hits e adicione a coluna KODESK. Não vai chamar description, não, vai chamar KODESK, né? Com 150 caracteres. Lá vai. Beleza. Vocês querem ver ela de novo? Select asterisco from KO hits limite 2. Tá? O KODESK vai estar null, né? O default no MySQL é null, ele é uma coluna vazia, tá? Então agora nós vamos buscar a descrição para pôr aí, tá? Então é o update que 41. Conforme você vai usando, você vai se acostumando com a sintaxe do 41, ó.
update a KO-RITES, usando a KO Description, faça o campo desk, o KO-Desk da KO-RITES, que é esse cara aqui, ó, ser igual ao description da KO Description todas as vezes que o KO da KO Desk, o KO da KO-RITES for igual ao KO da KO Description. É a mesma sintaxe, né? Roube informação desse campo para cá todas as vezes que o número do KO for igual. Olha, tem um cara aqui com um número engraçado aqui, depois tem que ver, deve ser um erro do arquivo que falta a letra K. Beleza? Então, vamos fazer esse update aí, sacaram? Eu estou pegando aquela description e pondo aqui. Ô, professor, sabe aquele trem no R que você dá um help quando você coloca um comando? Eu não tenho isso aí, não? Para saber para que serve cada coisa? Porque tem uma ordem muito específica e tal. Não tem, não? Não, a ordem você tem que se acostumar. Eles tentam imitar uma linguagem humana, faça isso com aquilo, quando, tal. Mas você tem que se acostumar. Agora, se você lembra que você fez alguma coisa parecida nessa aula, volta aqui que aí você consulta, entendeu? Agora, meus alunos, eles não pegam o manual do MySQL e ficam estudando, não. Eles vão fazendo mais ou menos como essa aula aqui, e quando eles querem fazer alguma coisa que eles não sabem, eles vão no Google. Tá? Mas essa aula, eu garanto para você, ela tem um monte de coisas estranhas que dá para fazer, porque a ideia foi fazer um passeio no MySQL usando esse assunto da expressão gênica no tumor, né? Beleza, agora eu tenho que fazer o... Eu já fiz o update? Já fiz o update. Então, no 42, a gente já está se aproximando até o final da aula, né? Limite 10 para minha tela está muito grande, né? Vou botar aqui um limite 2. Select asterisco from KO-RITES, limite 2, tá? Então, agora, senhoras e senhores, eu tenho aqueles dados que eu tinha, né? Que é o número de CDS, o número de RITES, né? E eu tenho quem é, né? Eu tenho a álcool desidrogenase, aqui tem uma outra álcool desidrogenase que usa a NADP+, é um outro KO, né? São enzimas diferentes, e eu tenho os resultados todos aqui. Então, eu já estou me aproximando de um resultado super legal, onde eu tenho o grupo de homólogos, o nome dele, quantos genes ele tem e quantos RITES ele deu. Eu vou fazer o 43 aqui, o 44 no automático, só por fazer, porque a gente já fez a ordenação, né? Então, esse passo está fazendo, selecione o asterisco todo mundo da KO-RITES, ordenando pelo total RITES, de uma maneira descrescente, né? Tá bom? Eu vou deixar o limite 10 aqui, deixa eu ver se eu estico a minha tela para mostrar para vocês. Ficou legal, tá? Então, aqui eu estou dando um order by total RITES, né? Que é esse valor aqui. Acabou que a glutationa S-transferase é o gene mais expresso do tumor, mas a gente tem aqui um pituitary transforming factor, olha que coisa louca, que é muito expresso, ele tem dois parálogos, né? E é expresso pra caramba nesse tumor. Então, assim, se eu fosse o cara que fez a bioinformática e depois ia dar essa informação para alguém e voltar para a bancada, certamente alguém ia voltar para a bancada para estudar isso aqui, tá? Certamente, tá bom? Já seria uma tese a mais que você já pode fazer em cima dessa análise. Ó, professor. Fala. E esse arquivo aí, o K12586, que está sem a descrição? Lá no arquivo original, a letra K sumiu. Eu tenho que ir lá e pôr a letra K, entendeu? Ele está sem a descrição, porque quando você procura, ele não acha, né? É um erro do meu exercício, né? No mundo real, tem um K ali. Se eu abrir aquele arquivo e editar e botar um K, vai dar tudo certo. É o que o K sumiu. Muito bem. Então, beleza, estamos aqui e agora a gente vai fazer uma pergunta com like, que está na 44, para saber tumor. Tá?
Então, na 44, a gente está fazendo uma pergunta usando o like que eu já ensinei. Selecione todo mundo da CAO-RITES, aonde o CAO-DESC contém qualquer coisa com tumor, tá? Então, ele está mostrando aqui para nós quem são os caras que têm tumor. Como a gente viu, o Pituitary Tumor Transforming é o cara que está mais legal de tudo, né? Mas tem os outros caras aí para as pessoas procurarem também, tá? Então, eu não vou passar muito tempo aqui, porque eu quero fazer o passo seguinte, mas qualquer coisa, qualquer palavra que você botar aqui dentro, ele vai funcionar, entendeu? Por exemplo, repair, né? Qualquer coisa que você colocar aqui dentro, ele vai achar, tá? Qual que é a expressão das proteínas de reparo? Acho que foi o suficiente para mostrar para vocês quão poderosos vocês estão, tá? Então, o seu orientador gosta de estudar reparo, você vai falar assim, olha, caro professor, ou professora, nessa nossa amostra de tumor foram encontradas tais e tais expressões envolvidas com reparo, desses caras aqui, tem um cara que tem um parálogo, os outros geralmente são cópia única no genoma, e as expressões estão na faixa de 50 a 100, né? De 1 a 100, né? Mais ou menos isso aí. Então, você já retratou tudo que é com relação a reparo. Qualquer palavra que você colocar ali, você consegue, qualquer. Mas eu quero te mostrar uma coisa mais poderosa, que agora vem na 45. 45, a gente vai criar mais uma tabela. Vou criar rapidinho, tá? 45, por favor, todo mundo. Para eu fazer esse finalzinho de aula, senão vai ficar frustrante para mim. Criar uma tabela KO-MAP, tá? Criou a tabela. Não vou dar muito detalhes, porque a gente já criou várias tabelas. E 46, popular essa tabela. Tá? 46, load data local no file que eu dei para vocês dentro dessa tabela que você criou. Beleza. 47. Deixa eu ver se a gente... 47 ainda não. Eu quero mostrar essa tabela para vocês. Select asterisco from KO map limite 10, ponto e vírgula, tá? Então, ele está relacionando o KO com a via. Esse KO é da via glicolítica, esse também. É claro, né? Até ele esgotar todos os genes da via glicolítica, não vai mudar isso aqui, tá? Então, mas juro para vocês, todas as vias do KEGG estão aqui, com os KOs. Caraca! Então, eu tenho uma tabela que tem todas as vias e tem os KOs, né? E eu tenho uma tabela que tem os KOs, que tem as expressões e tem o nome do carinha. Como que eu faço para analisar as duas em comum? E aí vai vir um capítulo que eu vou me despedir de vocês no ensino de MySQL com ele, que são as interseções entre tabelas. Eu consigo fazer uma interseção entre essas duas tabelas aqui, mostrando os KOs que estão aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, eu vou poder te falar que esses caras estão na via de reparo, que os outros caras estão na via de resposta imune, entendeu? Então, eu vou fazer aqui, para terminar a aula de hoje, um inner join. Vocês vão acompanhar a sintaxe, mas a sintaxe vai fazer um inner join entre essas duas tabelas. Inner join é a interseção, né? Quando você põe dois círculos lá no diagrama de Venn e você colore aquilo que ficou no meinho entre os dois, né? Nós vamos fazer esse inner join de duas tabelas. E o join, tem vários tipos de join para fazer, e aí, se você for alguém que trabalha com um banco de dados, você vai ter que aprender esses joins sozinho, só que eu já trouxe vocês até um ponto onde você já consegue aprender sozinho o resto de banco de dados. É claro, tenta fazer com alguém primeiro, né? Mas eu trouxe vocês até um ponto onde vocês realmente conseguem usar.
Então, vamos fazer esse passo número 47, né? Aqui, tá? E deixa eu explicar a sintaxe aqui. Da tabela Kaoharites, essa aqui, eu quero todos os valores, tá? Então, selecione todos os valores dessa daqui. Da KO Map, eu quero o PEF, que está aqui, né? O PEFDESC, né? Dessas daqui, para poder levar para essa tabela aqui, tá? Eu vou pegar o PEF e o PEFDESC. O PEF eu nem precisava, porque é um número, é uma coisa meio de bioinformata, mas o PEFDESC eu quero muito, tá? E aí, from o quê? Para você entender a sintaxe do from, você tem que ler até o inner join, tá? É from Kaoharites inner join KO map, quer dizer, a interseção das duas, tá? Pega esses valores da interseção das duas. E aí tem esse negócio de on. Aonde que você vai fazer essa interseção? Aonde os KOs forem iguais. O KO da Kaoharites for igual ao KO da KO map, tá? É óbvio, né? Eu vou querer fazer o inner join ni onde, né? Aqui é o on, nesses KOs, tá bom? Eu já estou dando um order by total hits descending com limite 10 para eu poder falar alguma coisa sobre esse inner join, tá bom? Então vamos dar um enter aqui, lá vai ele. Demora porque ele está fazendo o inner join, né? Então ele está ordenando de novo, né? Pelo valor de total hits, né? Infelizmente está quebrando a linha aqui, não tem jeito. Ele está ordenando para ver quem que eram os caras mais expressos mesmo, né? A gente já sabia que era uma glutationa S transferase, só que agora a gente está vendo que ela está no PEF de número tal e envolvida com metabolismo de drogas via citocromo P450. O mesmo cara está envolvido também na via de metabolismo de xenobióticos, na glutationa metabolismo, né? E aí depois tem um cara na protein sport e tal, beleza. Então, assim, isso é o inner join. Agora, para deixar vocês um pouco mais à vontade para usar essa tabela, eu vou voltar aqui e vou pedir que vocês façam uma troca de algumas coisas para mim. Primeiro, vamos tirar o limite 10, tá? Beleza? Vamos tirar o order by também. Tá? Beleza. Agora, eu vou tirar aquele... o PEF, né? Essa coluna PEF eu não quero. Não quero o número do PEF. Não vai me interessar. Tá? Então, eu vou dar um select, mas eu não posso dar um select agora, porque senão eu vou mostrar uma tabela, um select gigantesco, uma resposta gigantesca. Mas essa não é a minha ideia. A minha ideia é dar aqui um create table final com esse select aqui, tá? Então, termina a minha aula de hoje criando uma tabela com o inner join. Então, deixa eu ver se está certo. Eu vou criar uma tabela com esse select, onde eu vou pegar todos os campos da Kaoharites, porque eles são legais. Eu vou pegar o PEFDESC da KO Map, tá? De que tabelas? Da Kaoharites Inner Join com a KO Map, da interseção. Aonde os KOs forem os mesmos, é óbvio, né? Porque aí eu vou fazer um negócio bem feito. Vamos dar um enter aqui, tá? E agora vocês têm a vida inteira para consultar o resultado. Eu vou dar só um exemplo, aonde uma via for igual, tiver alguma coisa de interessante, né? Vamos lá. Select asterisco from final where, como é que chama a descrição da via? KODESC, não, PEFDESC, né? Onde PEFDESC
like, que eu não sou bobo de pôr um igual aqui, e aí eu ponho uma porcentagem e uma palavra. Inate, vou tentar, né? Imunidade inata, sei lá. Não sei o que vai dar, porque eu não treinei isso, não. Ponto e vírgula, tá? Qualquer informação sobre via que vocês queiram ver aqui, vocês podem fazer isso, tá? Então, por exemplo, como foi a expressão dessas vias aqui? Eu vejo que eu tenho... desculpa, o INAT aqui não foi muito bom, né? Não foi uma ideia muito boa eu ter colocado a INAT mesmo, né? Mesmo porque acho que no KEGG... Deixa eu ver uma coisa de câncer, né? Vamos colocar um câncer aqui, né? Eu não sei se teria que colocar câncer ou tumor. Nossa, agora tem 300 linhas, né? Então, olha, pronto. Gostei. Foi um assunto legal. Então, seu orientador fala assim, escuta, qual que é a expressão? Seria legal a gente saber a expressão dos genes com relação a todas as outras vias de tumor, né? Aí você fala assim, então, tem uma via no KEGG que relata todos os pathways em câncer, né? Então, se quiser, eu mando para o seu e-mail o resultado dessa via aqui. Mas, por exemplo, houve muita sobreposição com câncer coloretal, né? Câncer coloretal, tá? Né? Cara orientador, fala. O meu deu erro, devo ter digitado alguma coisa errada, aí você subiu a tela, eu não consegui ler. Mas você chegou a dar o Create Table? Não, esse aqui é o Create Table, tá? Não, eu tô aqui, ó. Select, asterisco, from... Você já está lá na frente mesmo, né? Então, mas aí quando eu aperto o Enter... Tá, deixa eu só ver aqui. Mas presta atenção na sintaxe. Select asterisco from final. Final, tá? Eu tenho essa palavra aqui. Você tem a tabela final? Que eu criei ela. Eu não escrevi essa palavra. Tá. Aonde o PFDESC like tumor, né? Tumor ou câncer? Eu coloquei câncer. Câncer. Nossa. Então eu estava explicando para a galera, deixa eu pegar o câncer de aqui. Né? Porque assim, a sua orientadora, o seu orientador pode querer saber se tem algum gene que está sendo expresso aqui, que também é expresso em outros cânceres. Aí você vai falar assim, olha, eu encontrei genes com expressão até que baixa, né? Que são esse, aquele, né? Mas, por exemplo, eu encontrei um cara aqui, ó, de pulmão, que tem uma expressão alta. Quer dar um order by aqui, por exemplo? Né? Dá um order by. Vira aqui para cima. Desk like cancer, order by... O que vocês preferem? O total hits, né? Order by total hits desk, tá? Aí eu vou botar aqui, não vou botar nada não, vou mandar ele fazer, tá bom? Então agora eu estou dando um order by total hits para ver os caras que estão mais expressos. Então esses caras aqui, às vezes deve ser esse cara aqui, o elongation factor, ele está no pathways em câncer, mas essa ciclina aqui, por exemplo, ela está expressa nesse câncer e no global, né? Aí tem vários caras ali, né, que estão bem expressos aqui assim, né? Então a histona deacetilase está num outro câncer e tal, né? Então é só para mostrar para vocês da onde que o Bioinformata faz 3 comandinhos e ele fala por orientador o que está sendo expresso, em qual hora, quantos genes tem e tal, em qual pathway, né?
Claro que para a bioinformática tem várias coisas que você pode fazer com enriquecimento estatístico dos pathways, né? São coisas que eu não vou poder ensinar aqui, mas tem pacotes de R. Isso daí, a minha obrigação é quando vocês chegarem lá no seu laboratório e for trabalhar com um grupo de bioinformática lá, vocês não serem manés, né? Vocês já saberem utilizar várias coisas, inclusive banco de dados. Muitos dos bioinformatas que trabalham no seu laboratório não usam, né? Então, é uma possibilidade de usar, vocês já aprenderam como que ele funciona aqui. Então, acho que eu vou terminar a minha gravação por hoje. Ô, Miguelito, tem monitor